Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje nós vamos estudar a terceira ferida emocional causada pelas situações que nós vamos ver logo após, mas que eu queria lembrar que a primeira nós estudamos em julho sobre rejeição, a primeira ferida emocional. A segunda ferida emocional que nós estudamos foi agora no início do mês de setembro, nós estudamos sobre a injustiça. E agora, hoje, nós vamos estudar sobre a ferida emocional causada pelo abandono. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar cada um de vocês do amor de Deus. Deus nos criou como fruto do seu amor e gostaria de lembrar que Ele tem ainda esse amor para nós. E nós precisamos lembrar, independente das circunstâncias, daquilo que acontece conosco, temos que olhar apenas para Jesus Cristo. E aí em 1 João 3,16 diz assim: nisto conheceremos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Então o amor de Jesus é um amor doador, é um amor sacrificial. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. E o amor dele é verdade. Mas o amor dele é diferente do amor que nós recebemos do ser humano, que é um homem, ele é falível. E aí a palavra de Deus nos diz que nós somos escolhidos e adotados por seu Filho. Lá em Efésios 1, 3 e 4. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador e dizemos: Jesus, vem morar no meu coração e eu te aceito, nós somos recebidos e temos o poder de tornar filho dele. E Efésios 1, 5 e 6 diz que por amor nós somos adotados como filho de Deus. Também temos que lembrar que Deus tem muitas características de amor, mas eu vou falar apenas 4. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. Independente daquilo que você faz, Deus continua te amando. Segunda característica é o amor eterno. Deus planejou, Deus escolheu, Deus preparou o nascimento de cada um de nós, de cada uma de nós, antes de nós nascermos. Então Ele sabia que dia e a hora que a gente ia nascer e sabe tudo que vai acontecer conosco. E mesmo assim Ele nos ama. E o Salmo 136 diz que o seu amor dura para sempre. Terceira característica do amor de Deus, o amor paternal, que é o amor ágape. E João 15,10 diz: e em que Jesus nos diz: como o Pai me amou, assim eu também os amei, permaneçam no meu amor. E Josué 1,9 diz que Deus estará conosco por onde andarmos. A quarta característica do amor de Deus é o amor feroz, porque Ele odeia aquilo que é contrário ao seu reino. Ele odeia aquilo que é contrário aos seus planos e diz: o Senhor odeia o caminho dos ímpios, mas ama os que seguem a justiça. Então, essa paixão, esse zelo de Deus precisam ser um conforto para nós, porque sabemos que essa paixão, ela é dirigida a nós. E outra característica de Jesus é o amor de Deus em ação. E em Jesus nós somos livres para viver a eternidade com Deus, porque tudo estava no nosso caminho, foi lavado, Ele está nos preparando para morar no céu. Amém? Mas nós temos que lembrar que esse propósito de Deus, Satanás veio e interviu, e por causa da proposta que Adão e Eva aceitaram, nós hoje estamos aqui. Mas nós um dia tivemos a oportunidade de aceitar Jesus, e também todo dia temos a oportunidade de escolher por Ele ou rejeitá-lo, ou escolher outro caminho, porque esse outro caminho é rejeitar Jesus. Então nós também precisamos estar atentos todo o tempo sobre as sugestões, sobre aquilo que nós vemos, para não nos afastarmos dessa glória maravilhosa. Amém? Então, lembrando que nós já estudamos sobre rejeição. E o que é rejeição? É resistir, é desprezar, é recusar algo ou alguém. Então, rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Só que nós estudamos e vimos que a rejeição que Lia, que era irmã de Raquel, ela venceu. E nós vemos também que Jesus foi rejeitado.
E nós vimos como cada um deles venceu a rejeição. E se por acaso você hoje está ouvindo essa mensagem, lembre-se que você está com a dor da rejeição, você pode ser curado. Procure Jesus, se envolva com Jesus, que Ele vai curar essa dor na sua vida e vai ocupar esse lugar, amém? A segunda ferida foi a injustiça. E a injustiça é muito dolorosa. A gente sabe que tem direito, fez o que é certo, mas nós somos culpados de algo que nós não fizemos. Ou deveríamos receber alguma coisa e não recebemos. E no segundo dia, que nós falamos sobre as feridas emocionais, nós falamos sobre a injustiça que José sofreu, como ele venceu, a injustiça que Jesus sofreu e como ele venceu. Então, se Jesus venceu, Lia venceu, José venceu, você e eu podemos vencer, amém? Amém. E hoje vamos estudar a terceira ferida que causa emocional, que é a dor do abandono. E tem dois tipos de abandono: o abandono material e o abandono afetivo. O abandono material é o efeito de largar, de sair, de deixar alguém sem a intenção de voltar. É um afastamento. Ele pode ser temporário ou definitivo. O abandono afetivo, ele pode ser caracterizado de diversas formas e manifestado a partir da ausência de afeto, seja do pai, seja da mãe, ou também por alguma omissão, por discriminação, por falta de apoio emocional, falta de apoio psicológico, falta de apoio social. E tudo isso pode gerar problema psicológico às vítimas. Quais são as características de quem se sente abandonado? Tudo é vítima, a culpa é de todo mundo, ela nunca fez nada para causar aquilo. É claro que nós sabemos que tem coisa que realmente nós não fizemos, mas tem coisa que nós fizemos. A Bíblia diz que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, se nós plantamos uma semente equivocada, falamos algo fora do lugar, nós vamos sofrer aquilo. Então, nós temos que reconhecer quando a culpa é nossa e quando a culpa é do outro. E quem é vitimista, a gente costuma falar que tem a síndrome de Adão. Adão não assumiu o seu erro e jogou a culpa em Eva. Exclusivista é uma pessoa que quer tudo para si, quando vê as coisas acha tudo que é para ela, e quando não é para ela, ela fica emburrada. Se tem amiga e chega outra, ela não quer dividir amigos, ela não sabe viver com vários amigos, porque ela quer tudo para ela, ela quer a dedicação das pessoas, única e exclusivamente para ela. Ela tem necessidade da presença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Ela tem dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinha. É claro que nós precisamos de conselho, mas tem coisa que nós precisamos ter autonomia para fazer e para decidir. Se essa pessoa tudo pede ajuda, não sabe decidir nada, ela quer ficar na dependência de alguém para suprir essa carência do abandono. Muitas vezes, quem se sente abandonado pede conselhos, não necessariamente para segui-los, mas somente para receber atenção, somente para que a pessoa ouça o que ela está falando, para que a pessoa que está ouvindo seja despertada na compaixão e ajude essa pessoa. Geralmente, quem sente abandonado, quem sente essa dor, tem voz de criança, tem dificuldade de receber um não, tem necessidade que alguém fala, não posso agora, não posso fazer, não dá. Fica emburrada e acha que o mundo está contra essa pessoa. É uma pessoa triste, é uma pessoa que chora com facilidade. Só que esse choro aqui muitas vezes é de ódio por não conseguir o que quer. E prende-se com facilidade, causa dependência emocional. É uma pessoa que procura ser dependente emocional de outros, para estar sempre chamando atenção, sempre procurando que as pessoas ajudem, cuidam. E aí nós vamos estudar na Bíblia um exemplo de superação dessa dor, do abandono. E nós vamos estudar hoje sobre a vida de Esther. Eu achei muito interessante que
procurando, eu achei a linha do tempo. E a linha do tempo falava que Esther perdeu os pais aos 3 anos. Não achei o motivo, mas ali mostrava que aos 3 anos Esther perdeu os pais. O que é o luto para uma criança de 3 anos? Que perde o pai, que perde a mãe. Como essa criança se sentiu? Criança não tem noção do que é morte. E aí, muitas vezes, ela pode achar, como eu li um artigo, que a pessoa foi viajar, mas que daqui a pouco está voltando. Então fica todo o tempo esperando aquela pessoa voltar, vai voltar, e essa pessoa nunca volta, e fica um buraco na alma ali, fica aquela situação e não voltou. E os pais não voltaram. Mardoqueu, o tio dela, pela linha do tempo, tinha 43 anos. A Bíblia não fala se ele tinha esposa. A Bíblia não fala como ele sustentou essa criança até a vida adulta. E como ela viveu esse luto, nós sabemos que Deus cuidou dela. Ela entendeu, aceitou a vida. E ela teve 3 características que nós vamos ver aqui, como ela superou o luto. E essa característica, ela foi amável, e a palavra de Deus diz lá em Esther 2,15 que ela era bonita. Todos conheciam, ficavam com boa impressão. Quem você já viu? É tão bonita, mas tão antipática. Essa atitude de amabilidade despertou em Esther o dom do Espírito Santo, e ela ali, ela pôde se destacar. Então hoje, com esse mesmo dom que o Espírito Santo pode desenvolver em nós, nós podemos ser amáveis com as pessoas. As pessoas não têm culpa daquilo que nós passamos, e nós não vamos descontar nelas. Nós vamos depositar no altar a nossa dor, e depositando no altar, entregando, e Jesus vai nos curar. Amém? Amém. Então, lembra, nós precisamos ser bonitos por dentro, limpos por dentro, porque cheio do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas amáveis. Amém? Outra característica de Esther, sabedoria. Deus deu sabedoria para Esther, para agir da melhor maneira para salvar o seu povo. Ela foi colocada num lugar estratégico e ela aceitou aquela missão para salvar o seu povo. Ela ouvia conselhos de pessoas de mais experiência, ela não agia precipitadamente. Então, para revelar o plano de Amã para matar os judeus, Esther organizou 2 banquetes para ganhar a favor do rei. Ela foi preparando o ambiente e ele foi tendo cada vez mais confiança nela. Ela escolheu palavras corretas e teve cuidado. Essa situação está em Esther 1 e 2. E por causa dessa sabedoria, eles fizeram um jejum e ela foi lá e salvou os judeus do Império Persa. E a palavra de Deus diz em Tiago 1,5: quem não tem sabedoria pode pedir a Deus que dá liberalmente. Como é que está o nosso relacionamento hoje? Nós estamos sabendo falar com as pessoas? Como é que nós estamos falando com o nosso chefe, com os nossos colegas, com os nossos familiares? Então, que essa sabedoria, que essa estratégia esteja ter um tempo para falar, que nós possamos saber o tempo de falar com as pessoas. Assim como a gente se prepara para falar com alguém, nós precisamos orar para que essa pessoa seja preparada por Deus, para quando nós falarmos e ela poder aceitar. Amém? Provérbios diz que maçãs de ouro em bandeja de prata é... Pronto. Então agora nós vamos ver a terceira característica de Esther, que ela superou a dor do abandono, que foi a coragem. Além da sabedoria que ela recebeu e da amabilidade que ela teve em aceitar o propósito de Deus na vida dela e entender que ela estava naquele lugar por ordem de Deus, ela precisou de muita coragem para salvar o seu povo, porque naquela época ninguém podia entrar na presença do rei sem avisar,
se fizesse isso, seria punido com morte. E Deus, pela misericórdia, amoleceu o coração do rei e ela entrou, ela sobreviveu. Ela contou um plano contrário aos judeus. Depois de jejuar 3 dias, essa coragem chegou na vida de Esther. Então, se está faltando coragem no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais. E o tempo de Deus para agirmos vai chegar. Amém? E aí nós vamos ver Jesus. Será que Jesus foi abandonado? Jesus sentiu-se abandonado há algum tempo? Nós sabemos que Jesus veio por ordem do Pai. Quando ele foi batizado, o que Jesus ouviu de Deus? Este é meu filho amado, em quem me compraz. E ele era perfeito, mas o que aconteceu? Quando ele estava na morte de cruz, ele recebeu o meu pecado, o seu pecado. E o que aconteceu? O pecado nos separa de Deus. Então, naquele momento que todo o pecado foi para Jesus, ele se identificou com cada pecador. E aí o que ele disse? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele tomou o lugar de cada um de nós. Por causa do pecado, nós ficamos separados com Deus. Por isso que nós precisamos olhar para nós todos os dias, quando dormimos, quando acordamos, o tempo inteiro, para nós não ficarmos afastados de Deus. Porque se a gente está sempre se arrependendo, colocando a nossa vida no altar, Deus está sempre manifestando o poder dele na nossa vida. Amém? Amém. E Jesus não duvidou de Deus. Ele estava expressando a sua dor. E ele estava expressando a sua dor e cumprindo e repetindo o que estava no Salmo 22. Então, o Salmo 22 foi escrito como um salmo profético pelo rei Davi. E quando ele profetizou que Jesus iria ser zombado, os seus pés iam ser furados, iriam lançar sortes para ficar com a sua roupa. Mas, no fim, quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas louvaram a Deus. Nós estamos aqui hoje porque Jesus ressuscitou. E todos os outros líderes religiosos morreram, mas nenhum ressuscitou. Só o nosso Deus que continua vivo. E é por isso que incomoda, porque Ele está vivo. Mas a nós adoramos, Ele nos deu vida. E só aqueles que não querem aceitar Jesus, que têm o coração contrário à palavra de Deus, que sentem revoltados com esta verdade. Mas nós sabemos que todos aqueles que receberam Jesus, que convidaram Jesus para morar no seu coração, nós recebemos o poder de ser filhos de Deus. E como ser curado da dor, da ferida? Porque nós sabemos que Jesus cumpriu tudo. E quando ele chegou no céu, ele recebeu um nome que está sobre todo nome, toda honra, toda glória, todo poder está sobre ele. Ele conquistou por meio da cruz o nosso direito de reconciliar com Deus. Amém? Amém. E essa dor do abandono, como nós vimos no início, ela vem por causa da ausência ou de uma falha dos pais, né? Pai e mãe, uma falha dos irmãos, uma falha do chefe, alguma coisa, alguma situação, algum evento que aconteceu conosco. E como isso acontece conosco, muitas vezes a gente fecha o nosso coração e a gente tem dificuldade de se relacionar, de se entregar, de desabafar, de se permitir chorar aos pés de Jesus, como Maria Madalena fez. Então, muitas vezes, nós comparamos Deus com as pessoas, mas Deus não nos trata como as pessoas. Na Bíblia, todos que foram a Jesus, Ele acolheu todos. Então, Deus Pai é diferente de qualquer outro. E nós podemos relacionar com Deus como Salvador, Deus como Senhor, Deus como guerreiro, Deus como médico. Mas a nossa cura da dor do abandono vem quando nós nos relacionamos, quando nós reconhecemos Deus como Pai. Então, quando nós permitimos ser abraçados, acolhidos, como
por Deus, como Deus Pai, a cura da dor do abandono vem. Então, nós precisamos entender isso. E como nós podemos fazer isso? Crendo e usufruindo do amor incondicional de Deus Pai. Então, chega na sua casa e fale: Deus, eu quero sentir o teu abraço como Pai, eu quero sentir o teu carinho como Pai, eu quero andar na liberdade do Espírito Santo como Pai. E Romanos 8, 38, 39 diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o Deus que te ama, esse é o Deus que quer manifestar como Pai na sua vida. Amém? E esse é o primeiro dos atributos de Deus como Pai. É um amor incomparável. Não compare o amor de Deus com o amor natural do ser humano, porque não dá. O amor de Deus é ilimitado por nós. O amor de Deus é inesgotável e incondicional. E esse amor é tão incondicional que Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Amém? A segunda característica para sermos curados da dor do abandono é aceitar ser cuidado por Ele. É aceitar ser sustentado e protegido por Deus Pai. E a Bíblia diz: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E o melhor presente que nós temos é o Espírito Santo. E Jesus disse que não nos deixaria só e enviaria o Espírito Santo. E Ele cumpriu a palavra dele. E tudo que está escrito na Bíblia já foi cumprido. Muita coisa está cumprido e o restante ainda vai cumprir. Então creia que Deus quer cuidar de você. Deus quer te sustentar. Deus quer te proteger. Aceite ser cuidado por Deus, aceite ser sustentado por Deus, aceite ser protegido. Como? Onde você for, convide Deus Pai para ir com você. Peça a direção dele, peça a manifestação da presença dele todo o tempo. Peça orientação a ele, discernimento, que o Espírito Santo vai se manifestar cada vez mais na sua vida. Amém? Nós sabemos que nós temos falhas, nós temos limitação. Perfeição vai ser só no céu. Mas a Bíblia diz que nós somos que o justo é como a luz da aurora, vai crescendo cada dia até ser dia perfeito. Então, ontem eu estava de um jeito, hoje, se eu estou em Cristo, eu estou melhor do que ontem, e pela fé amanhã eu estarei melhor, mais perto de Deus, mais limpa, mais em vida de santidade, aprendendo mais de Deus, e assim nós vamos vivendo, e as nossas falhas, nossas limitações, nossas deformidades, elas vão embora. Amém? Então, toda necessidade, toda dor que você tenha, apresente para Deus e peça cura. Amém? Terceira característica para ser curada da dor do abandono: aceitar a disciplina e a correção do Deus Pai. Por que isso? Quando nós chegamos numa empresa, nós temos que aprender como trabalhar lá, o horário de chegar, o horário de sair. Tem algumas empresas que têm uniforme, tem outras empresas que têm outro tipo de uniforme, tem atividades daquela empresa. Se a gente não está satisfeito, a gente sai. Mas se a gente gosta daquela empresa, a gente vai fazer tudo para melhorar, vai fazer curso, vai aprender para ser promovido, para estar cada vez mais adequado àquela empresa. E a mesma coisa é com Jesus. Se nós amamos Jesus, queremos cada dia estar mais perto de Jesus. Então nós vamos aprender como Jesus gosta, como falar com Deus da forma que Ele gosta, como fazer as coisas do jeito dele. Então, cada dia mais nós vamos ficar parecidos com o nosso Pai, porque nós vamos imitar o comportamento dele, falar como ele, agir como ele, e assim recebendo os dons e os frutos do Espírito Santo, recebendo o chamado, a capacitação. Então, nós vamos estar parecidos com ele. Se nós estamos na casa do nosso Pai, se nós estamos no emprego e não estamos de acordo com as regras, o que acontece no emprego? A gente é divertido, a gente é suspenso. E depois, se a gente não obedece, é demitido.
Então, a correção, a disciplina de Deus tem o objetivo de a gente ser transformado, estar cada vez mais parecido com Deus. E Davi fala, foi-me bom ter sido afligido. Então, Davi reconheceu a disciplina de Deus e o quanto ele aprendeu com ela. Então, se você hoje está sendo disciplinado, porque diferente disciplina de tribulação, você agradeça a Deus. Isso é uma prova de amor e procure aprender o mais rápido possível. E se por acaso você está passando por uma tribulação ou dificuldade, corrija-se com Deus. Peça a Deus, pergunte a Deus onde você tem que mudar, para que você saia desse nível e que você cresça e que cada dia esteja mais próximo, tenha mais comunhão, mais intimidade com Deus. Amém? E a última característica para ser curado da dor, do abandono, é crer e usufruir do perdão inabalável de Deus Pai. Então, um dos atributos é que Ele nos perdoa, mas tem duas situações. Muitas vezes nós pedimos perdão, nós cremos no perdão, mas sentimos o peso da culpa, o peso da vergonha. E Satanás é mestre em ficar nos lembrando que nós não devíamos ter feito aquilo, que nós merecemos castigo, e ele traz a autopunição. E aí nós não sentimos o perdão de Deus, nós ficamos acuados. Então creia que Deus perdoa e não lembra, não lança no nosso rosto, né? No ditado popular, não joga na nossa cara, não lembra dos nossos pecados. Quem faz isso é Satanás. Então, se hoje você está sentindo acusado, peça perdão. Se você já pediu perdão, sinta-se perdoado e joga no mar do esquecimento. Joga no esquecimento isso. Ore para esse sentimento de culpa, esse peso de consciência sair da sua vida. Amém? Isso não vem de Deus. E nós sabemos que a gente vai sentir perdoado, livre em Deus, à medida que nós perdoamos. Porque enquanto a gente não perdoa, nós estamos carregando a pessoa, aquela dor nas nossas costas. Quando nós perdoamos, nós entregamos ela para Deus. E no lugar, Deus ocupa. Então, quando nós entendemos que o amor de Deus, a comunhão com Deus, ele é mais preciosa do que a dor de eu não perdoar, fica menos difícil perdoar. Por quê? Porque é mais precioso estar com Deus do que sem Ele. Então a gente abre mão do que nos afasta dele, que é a falta do perdão, que é a dor do abandono, a dor do vitimismo, de andar triste, de andar cabisbaixo, para receber o seu perdão, para perdoar e levantar de cabeça erguida, com a postura de filho e de filha de Deus. Amém? Amém. Então creia nisso, porque é isso que Deus tem para você. Do jeito que Deus recebeu o filho pródigo, deu uma roupa, deu um anel, Deus faz isso conosco. E lembre-se, Esther, ela perdeu os pais muito nova, com 3 anos, como diz essa linha do tempo. Mardoqueu, a palavra de Deus não diz que ele teve outros filhos, mas ele aceitou o ministério de cuidar da filha, que na verdade era prima, que ele educou-a como filha. Então, se você não tem pai, se você não tem mãe, se você se sente abandonado, saiba que alguém perto de você te ama, está cuidando de você, como uma mãe adotiva, como um pai adotivo. Então, Deus sempre cuida. Muitas vezes a gente não enxerga, mas Deus sempre coloca alguém para cuidar de nós, para nos proteger, nos aconselhar. Porque Deus não nos deixa abandonados. E Ele se manifesta e usa outras pessoas para cuidar de nós. Então saiba que você nunca foi abandonado por Deus. Nunca será abandonado. Aceite o amor de Deus. Abra o seu coração. Abra mão da dor, abra mão do orgulho, abra mão da justiça própria, para você usufruir aquilo que Deus tem para você. Porque o Satanás vai fazer de tudo para impedir você de chegar perto de Deus, mas resista, suporte, jejue, ore, porque Jesus te ama e Ele é o seu Pai. Basta você chamá-lo como Pai, tratá-lo como Pai, usufruir da adoção como filho de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, nós queremos te apresentar as nossas vidas, as áreas das nossas vidas que nós sentimos abandonadas. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor visite todas elas e nós entregamos nas tuas mãos. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus Pai. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para receber o teu abraço, o teu carinho, o teu cuidado, a tua proteção, o teu amor como Pai. Visita as nossas mentes e o nosso coração, se tem algo impedindo a gente usufruir do Senhor como Deus Pai. Mostra para nós, nós queremos abrir mão disso, para que o Senhor ocupe este lugar e que nós possamos andar de cabeça erguida, na postura de filhos de Deus, fomos chamados, filhos amados, e fazer a tua vontade com alegria. Em nome de Jesus, Senhor, cura os de perto, cura os de longe dessa dor. E assim como Esther superou, e assim como o Senhor Jesus superou essa dor por amor a nós, nós também possamos superar essa dor para termos mais e mais comunhão e intimidade contigo, ó Senhor Deus, nosso Pai, o nosso Abba Pai. Vamos agora despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.